vai ver que ela foi instituída ali, ou mencionada. Na verdade, foi instituída ali, em Gênesis capítulo 2, onde marca, a libertação do povo de Israel, amém? Do povo, marca a libertação do povo escolhido por Deus, que vivia lá no Egito, amém? Então, Gênesis capítulo 12, do verso 1 em diante, você vai, porque eu não vou ler esse texto, depois eu leio outros, mas Gênesis não, Êxodo, falei Gênesis? Êxodo capítulo 12, ok? Do verso 1 em diante, você vai ver que fala onde a Páscoa foi instituída, nessa libertação da escravidão do povo de Deus que vivia lá no Egito, escravo de Faraó, vivia lá do Egito, e você vai ver aí logo depois, no capítulo 12 mesmo, você vai ver que logo em seguida tem a 10ª praga, praga do primogênito, onde está as portas do povo de Deus sair do Egito, amém? Então, e ali tem uma instrução, Deus dá uma instrução para Moisés e para Arão, ele matasse o cordeiro, e tem toda, por isso que eu não vou ler o texto, porque o texto é longo, são acho que 20 versículos ou mais. Então, onde a Páscoa é instituída, e ele dá a direção do que da forma que eles fizessem, e fizessem depressa para que eles saíssem da terra da escravidão, amém? Então, ali é onde a Páscoa ela foi instituída, amém? Então, na verdade, essa festa, a Páscoa aqui, ela tem um significado profundo, para a história da salvação, Então, o povo vivia escravo, nas mãos do diabo. Então, tem aqui um significado muito importante para a história da salvação, onde houve o quê? A intervenção de Deus, amém? Pergunta para o seu irmão, na sua vida houve uma intervenção de Deus? Amém? Então, aqui marca esse tempo aqui, ou esse texto aqui, ou a instituição da Páscoa aqui em Êxodo capítulo 12, marca essa intervenção de Deus na vida do povo escolhido dele, amém? O povo é de Deus. E para nós, cristão, tem um significado, para mim e para você, cristão, a Páscoa ela tem um significado muito maior, ou uma importância ainda muito maior, amém? Onde, na verdade, marca, ou fala, da nossa, onde eu e você, nós fomos perdoados, pelo Senhor, amém? Na verdade, fala assim, eu fui liberto do pecado e da morte eterna, amém? Então, deixa eu ler o texto aqui, João capítulo 3, verso 16, bem conhecido. João 3,16, depois eu quero começar contando uma história para você. Não é para você entender, falar diretamente da Páscoa, mas para que você possa entender o significado disso. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal, o mundo que deu o seu Filho unigênito. Amou, na minha tradução aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas para você entender aqui, eu quero começar contando uma história. Acho que você já ouviu essa história no CTL, ou é no Maturidade, não lembro agora. Mas você vai... a história... Eu vou ler aqui para você, porque eu coloquei aqui. A história do pai que planejou ir ao shopping com seu filho. Maturidade, né? É isso aí. Os irmãos lembram. Maturidade.
Então eu vou falar, na verdade, um pouco da matéria da maturidade aqui. Amém? Então, a história é a seguinte: o pai pega o seu filho, dá um banho, né? Dá um bom banho nele, veste nele uma roupa nova e limpa. Amém? Nova e limpa, e bem limpa. Mas por um momento esse filho, ele se distrai, né? Esse filho se distrai um pouco antes deles saírem para ir ao shopping. Ele se distrai um pouco e acaba caindo na lama e se suja todo, né? E esse filho se suja, cai na lama e acaba se sujando todo. E, na verdade, para que esse plano ou esse projeto do pai de levar o filho no shopping, né, para que esse plano não ficasse frustrado, para que esse plano não acontecesse, o pai precisa pegar o filho, né? Não sair, na verdade, naquele mesmo momento, mas pegar o filho, dar um bom banho, limpá-lo, lavá-lo, trocar a sua roupa. Amém? Para que ele novamente, fala assim, para que o filho novamente se limpe de toda sujeira, de toda lama. Fala assim, esse foi o plano de Deus para mim e para você. Sabe, irmãos, você sabe que é o plano de Deus ou o propósito de Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver o projeto de Deus. Então Deus cria o homem, amém? Com um projeto, com um plano para mim e para você, amém? Você deve conhecer essa história muito bem clara, né? Deus cria o homem, né? Coloca esse homem no jardim, amém? Mas você sabe que esse homem, por um momento ele se distrai. Por um momento esse homem ou esse filho se distrai, acaba caindo na lama, acaba se sujando todo, acaba se lambuzando, na verdade, acaba se lambuzando, né? E é necessário que esse pai limpasse esse homem novamente, ou limpasse esse filho novamente. Sabe, Deus nos cria para um relacionamento. Se olhar na palavra de Deus, Deus nos criou para relacionar-se com Ele. Amém? Essa foi o desejo de Deus, ou foi o propósito de Deus nos criar. Foi para que eu e você se relacionasse com Ele, né? Relacionassem como eu estou me relacionando com você, conversando com você. Então esse foi o propósito de Deus. Fala para o seu irmão, mas o homem caiu na lama, se sujou todo. Fala, foi necessário o pai ter um plano para que o seu projeto não fosse frustrado. Amém? Então foi necessário isso. O Senhor armar ou criar um projeto, né? Fala para o seu irmão, e o projeto foi pegar o filho e dar um bom banho, trocar as suas vestes, para que novamente esse filho estivesse limpo e capacitado para se relacionar com o Criador novamente. Amém? Então eu li o texto aqui de João 3,16 que fala o seguinte: 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Fala, Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho para que eu pudesse me relacionar com Ele. Amém? Então, esse foi o plano, né, de Deus para mim e para você. Então eu quero falar, na verdade, a respeito do aspecto, nessa noite aí de ressurreição, ou domingo de ressurreição, aspectos da salvação. Por isso que eu falei que estava pensando lá, então eu falei, o que eu vou ministrar hoje, né? Eu não tinha decidido até agora há pouco, 10 horas da manhã. O que eu vou ministrar hoje, né? Eu sei que é algo talvez os irmãos saibam, né? Eu comecei a pensar aspectos da salvação, né? Então quero falar um pouco sobre isso, né?
E eu com o coração muito movido a respeito da Camila também, né? Da minha filha. Então eu quero falar algo a respeito de um pai amoroso. De um pai, sabe, que pode fazer tudo pelo seu filho. Aí eu lembrei, João 3,16. Poderoso isso, né? Deus está falando comigo, deve falar com a igreja também. É a respeito de um pai amoroso, de um pai que pode fazer tudo pelo seu filho. Sabe, Deus foi esse. Deus foi esse. Um pai que entregou o seu único filho para limpar filhos que estavam na lama, jogados na lama, sujo, sem condições nenhuma de se relacionar com ele. Sem condições nenhuma. Sabe, esse era eu e você. Era eu e você. Mas quando nós olhamos para o amor, para o tamanho do amor de Deus por nós, nós entendemos isso aqui. Porque Deus nos amou de uma forma tão imensa, tão assim, inexplicável. Como que pode? Você sabe, quando eu olho para esse versículo, eu olho para mim, eu falei, puxa vida, eu sou um sujeito mau, né? Porque imagine só alguém que faz tanto mal, que fez tanto mal, e ele ainda dá o seu único filho por ele. É muito amor, não é verdade? É muito amor. Então eu quero falar a respeito dos aspectos da salvação. Lembre sempre da historinha do shopping, então, da ida, né? Aspecto dessa salvação, né? E dentro dessa matéria aí, depois você pode até olhar as matérias dos maturidade, você vai ver isso aqui. Não tudo, óbvio, que eu coloquei, mas o primeiro aspecto da salvação. Você vai ver um caminho, né? Desse amor imensurável, assim, de Deus por mim e por você, né? Pela nossa vida. Sabe, quando você, então eu estava falando aqui de você, agora há pouco, de você ser ou estar envolvido na obra de Deus por completo. Sabe, quando você entende isso verdadeiramente, né? O amor de Deus, né? Aquilo que o Senhor fez, sabe, nós não temos restrição, não separamos alguma coisa, falamos, não, isso eu estou dentro da obra de Deus, mas isso aqui não, eu acho que é pedir demais, sabe? Quando você entende isso, fala, não, eu preciso estar envolvido por completo, eu não posso separar nada, não posso restringir nada, né? Eu preciso ter um total envolvimento, sabe? A nossa família, ela é muito importante, é sim, e ela é projeto de Deus para mim e para você, projeto de Deus, mas preste atenção, né? Se o Senhor te deu ela, procure alinhar ela segundo a vontade de Deus, para que ela possa cumprir o propósito de Deus, junto com você, amém? Junto com você. Então, eu já falei aqui para os irmãos, eu e a Marta, nós sempre conversamos muito, minha esposa, sempre conversamos muito a respeito disso, a respeito da obra de Deus, sempre conversamos, né? E é uma coisa assim que fica muito bem clara entre eu e ela. Então, nós temos um casamento de 28 anos, temos nossos 2 filhos, muito bem, graças a Deus, muito bem, mas, e o nosso casamento é projeto de Deus, foi Deus que instituiu, foi Deus que criou, mas tem algo que é muito importante para mim e para ela, isso é indiscutível, o Senhor, é indiscutível, sabe, o Senhor é muito importante para mim, eu amo minha família, demais, amo a minha família, demais, mas o Senhor, Ele é mais importante para mim, mais importante, embora, sim, não deixo minha família por nada, assim como eu não deixo o Senhor por nada, amém? Então precisa estar, então quando você é envolvido, quando você tem revelação disso, fala para o seu irmão, não tem restrição, sabe, você não fica falando, isso faz parte da obra de Deus, da minha vida, isso aqui não, sabe, amém? Dá para você entender? Então houve aqui, na verdade, aqui um projeto, né? Então aqui eu quero falar de aspectos, fala mais rápido aqui para ver se os irmãos, para ver se falo todos, né? Aspectos da salvação. Então fala para o seu irmão assim, você estava sujo, mas você estava na lama,
Fala, foi necessário fazer algo. Olha só, presta atenção. Então, para você entender. Fala assim, foi necessário ter sido feito algo para hoje. Aí olha para o seu irmão. Fala assim, para hoje. Você está aqui, bonitinho, cheirosinho, liberto, alegre, feliz diante do Senhor. Amém? Foi necessário acontecer algo. Foi necessário ser feito algo. Para que hoje eu e você, irmão, toda vez, eu nem comecei ali ainda, todas as vezes que eu olho para mim, oh Jesus, eu vejo a bondade de Deus. Como que pode? Um sujeito igual eu você não me conheceu antes de me converter, de entregar minha vida ao Senhor. Como que pode um sujeito igual eu? Não valia nada. Essa é a verdade. Não valia nada. Assim como você também. Quero não te ofender. Uns piorzinhos, assim como eu, outros melhorzinhos. E tem uns falando, eu sou santo diante do pastor, então. Pois é, não tão santo assim. Não tão santo assim. Sabe quando eu olho, eu falo, Deus é bom demais. Aí quando eu olho para os aspectos, que vou colocar como aspecto aqui, aspectos para que eu chegasse até onde eu estou aqui hoje. Fala para o seu irmão, teve um custo, irmão. Teve um preço para isso. Fala, e você precisa entender. Em nome de Jesus. Então, o primeiro aspecto aqui foi a redenção. Então, sabe o pecado? Então, você sabe que Deus coloca o homem lá no jardim, não é isso? Amém? Deus coloca o homem lá no jardim, né? E esse homem, ele peca contra Deus. Então, na verdade aqui, né? Então, o primeiro aspecto aqui é a redenção, né? Esse pecado, ele constituiu, na verdade, uma dívida diante de Deus. Gerou, né? Uma dívida diante de Deus. Ou seja, fala assim, eu violei as leis de Deus. Amém? Então, constituiu o pecado, ele constituiu uma dívida. Colossenses 2, verso 12 em diante, fala a respeito disso, né? Só que poderoso isso. Então, o pecado, ele constituiu aqui, na verdade, uma dívida diante de Deus. Fala assim, mas o Senhor Jesus aceitou ser penalizado no meu lugar. Olha para o seu irmão e fala assim, o Senhor Jesus aceitou ser penalizado, ser culpado, ser colocado, fala, no seu lugar, irmão. Colossenses 2, verso 12, fala o seguinte, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, e o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados, quando você estava sujo, quando você estava na lama, amém? Mortos em pecado, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou de todas as transgressões. Verso 14, cancelou, sabe? Por isso que foi que gerou uma dívida, né? Gerou uma dívida diante de Deus, né? O verso 14 fala, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança, o que era nos contrário. Ele removeu, pregando-a na cruz. Amém? Fala assim, o Senhor me redimiu. Fala, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz me redimiu. Amém? Então, o primeiro aqui aspecto foi a redenção de Cristo. A culpa, a dívida que você tinha. Fala assim, a dívida que eu tinha, o Senhor pagou no meu lugar.
Você viu o pastor Aloysio ministrando lá na conferência? Traz a clareza para você a respeito disso. Acho que ninguém fala tão claro da graça hoje, pelo menos no Brasil, não há ninguém que fale com tanta clareza como ele, com tanto entendimento como ele. Eu acho que não existe, pelo menos eu não conheço. Não conheço. Sabe, ele tira de você toda a culpa. Quando o pastor Aloysio abre a boca dele, às vezes tem capacitação de pastores, irmão. Puxa vida, eu saio de lá tão aliviado que você nem imagina. Às vezes eu ouço ele assim o dia todo quase. As ministrações do pastor Aloysio é no mínimo 2h30, 3 horas. É assim. Aí ele ministra 2, 3 vezes no dia nas capacitações de pastores. Irmão, sai de lá tão limpo que você nem imagina. Você nem imagina. Sem culpa nenhuma. Falou, puxa vida, Senhor, houve uma redenção. A culpa que estava sobre mim, Ele levou sobre si. Amém? Aleluia, é isso aí. Fale obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim, porque o sangue de Cristo me redimiu. Amém? Então o primeiro aspecto foi a redenção. O segundo foi o caminho, para você entender. O segundo, fala assim, o segundo aspecto é o perdão. Fala assim, a redenção foi realizada por Cristo na cruz. Fala assim, mas o perdão foi aplicado no momento que eu criei nele. Amém? Então o sangue foi derramado para nos redimir. Sabe, por isso no encontro eu sempre falo, no momento lá da palavra da cruz eu sempre falo. Então, lembra que eu falo o seguinte, fala, a parte dele ele já fez. Quantos já viram falar isso? A parte dele ele já fez. Agora é necessário você fazer a sua. Quando você reconhece o sacrifício de Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados. Amém? Então, o segundo aspecto aqui é o perdão. Colossenses 2:13 fala, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele os perdoou de todos, fala assim, de todos. Fala assim, de todas as minhas transgressões. Fala assim, o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. Fala assim, eu reconheço o sacrifício de cruz. Amém? Você precisa reconhecer. Por isso que a Bíblia em Romanos fala a respeito da salvação. Fala que você, acho que é Romanos 12, eu acho, 10, sei lá, meu Deus do céu. Então, fala o seguinte, que com o coração você crê e com a boca você confessa. É quando você confessa, né? Quando você reconhece o sacrifício de Cristo. Eu já vi pessoas já me perguntaram, pastor, mas é tão simples assim? Eu ser perdoado dos meus pecados? Fala, pois é simples. É simples. Como é poderoso isso? Por isso que para o mundo isso é loucura. Ela fala, você está louco? Você bebeu alguma coisa estragada? Pois é. Não é isso. É muito simples. É só você crer. Você crê. Lembra o pastor Aloysio falando da conferência, né? Que tem muitas pessoas que, irmãos, é muito ruim a vida cristã. Espero que você não viva dessa forma. Sempre você querendo fazer algo para agradar a Deus. Não viva assim. É muito pesado, é muito ruim. É muito ruim. Ele já fez tudo. Você não precisa fazer nada. Aliás, você não pode fazer nada. Você não tem condições de fazer nada. Não tem. Quando você reconhece isso, embora ele estava falando nessa questão de você viver uma vida santa diante do Senhor, né? Porque quando você reconhece isso, você fala, por que ele fez isso? É que eu não vivo de uma vida errante. Ou melhor, não é obrigado a me esforçar para que eu seja santo, para que eu possa agradar a ele. Não. Você não faz porque ele já fez tudo. Amém? Você não faz, sabe como é que você...
Sabe, alguém que fez para você tanto bem, como é que você vai fazer mal para ele? Como é que você vai envergonhar ele? Não é verdade? Você não faz justamente por isso. Você não tem coragem de fazer isso. Embora o apóstolo Paulo fala, você pode fazer qualquer coisa, mas como que eu vou fazer tal coisa diante de tanta bondade? Para você entender isso? Amém? Fala assim, eu fui perdoado. Amém? Fui perdoado de todas as minhas transgressões. Fui perdoado de todos os meus pecados. Tudo. Sabe, eu sei que nós não temos como viver uma vida aqui totalmente perfeita, porque infelizmente, por enquanto, nós estamos aqui nessa terra, não tem como, de maneira nenhuma. Se você não falar, não, eu não peco, se você falar isso, aí você já vai viver sob a lei mesmo, aí não tem como, você vai viver querendo agradar a Deus, porque você vai, de vez em quando, fazer uma besteirinha, não tem jeito, vai sim. Infelizmente está aqui, vai falar algo que não deveria falar, agir de uma forma que você não deveria agir, talvez possa agir com seus pais da forma que você não deveria agir com sua esposa, com sua esposa. Sim, óbvio, mas creia, né? Mesmo aquilo que você já fez de ruim ou de pecado já foi perdoado. Aquilo que você vai fazer também já está perdoado. Isso é poder. Isso é muita loucura, não é verdade? Isso é muita loucura. Para aquele que não entende, fala, não existe isso. Creia, existe. Creia, essa é uma verdade. Amém? Fala para o seu irmão, essa é a verdade do Evangelho. Eu já fui perdoado. Mesmo, fala assim mesmo, dos pecados que eu vou cometer. Você já está perdoado. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Embora você não vai pecar, porque o Senhor já te perdoou. Você fala, não vou de forma nenhuma pecar. Mas mesmo você errando, creia, você já é perdoado por Ele. Fala assim, o segundo aspecto da salvação é o perdão. Porque Ele me perdoou de todas as minhas transgressões. Fala assim, o terceiro aspecto. Presta atenção, no caminho. Qual foi o primeiro? Qual foi o segundo? Perdão. E o terceiro fala assim, o terceiro aspecto. Fala assim, é que eu fui purificado. Amém? Então, nós pecamos diante de Deus. Diante de Deus tinha uma culpa, tinha um escrito de dívida. Nós éramos injustos diante de Deus, amém? Injustos diante de Deus. Então, o terceiro aspecto aqui, fala assim, eu fui purificado pelo Senhor. 1 João, capítulo 1, verso 9, fala o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, devido nós cairmos na lama, nós nos sujarmos, né? Óbvio que foi necessário o Senhor, né, nos lavar, nos limpar, enviar o seu Filho. Fomos limpos através do quê? Não sei se você entendeu a ilustração na questão do banho, do pai pegar o filho, né? Então só foi capaz através desse banho você tomou através do sangue de Cristo. Amém? Você foi limpo, você foi lavado, você foi purificado. Por isso novamente você recebeu. Então a Bíblia fala o seguinte: todos pecaram, todos, né? Então, meu Deus, esqueci o nome da menina do Marcelo. Jesus. Não, a menina Isabela. Então, tem 2 meses, Marcelo? 1 mês. 1 mês. Então a Bíblia fala, todos pecaram. Todos. Não tem esse negócio, olha a Camille, tadinha da Camille, né? Não tem pecado nenhum. E é fruto do pecado.
todos que nasceram em Adão. Todos nasceram em Adão. Então, todos pecaram e carecem, necessita nascer de novo. Necessita, todos. Então, fizemos isso aqui, né? A menina do Marcelo e da Baila aqui. Fizemos o quê? Consagramos ela ao Senhor. E eu falei o quê? É de responsabilidade deles ensinar um caminho. De responsabilidade. Então, enquanto ela não tiver o entendimento, eles são responsáveis por ela. Salvação vem através deles. Da consagração deles. Amém? Então, mas o Senhor nos purificou de todo o pecado. Amém? Fala assim: eu estava sujo, mas fui purificado através do sangue de Cristo. Fala assim: mas eu não fui só purificado, eu fui também, que vai para o quarto aspecto. Fala assim: eu fui também justificado. Amém? Que é o quarto aspecto. 1 Coríntios 1:30. Estou terminando, amém, irmãos? Aleluia. Verso 30 de 1 Coríntios, capítulo 1. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santificação e redenção. Amém? Romanos 3:26 fala o seguinte: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e santificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então, nós não fomos apenas purificados, nós somos também somos justos diante de Deus. Amém? Fala: quando eu creio em Cristo. Fala: quando eu creio no sacrifício de Cristo, eu sou justificado pelo Senhor. Fala: eu sou purificado, mas não só purificado, o Senhor me fez justo diante dele. Amém? Fez justo. Na verdade, estou falando daquilo que, se você perceber, daquilo que o pastor Luiz falou lá na conferência. Falando daquilo lá. Você se torna justo diante do Senhor, sabe? É muito bom você caminhar com o Senhor. É porque parece que é um negócio, é uma raiz de lei, né? Uma raiz de culpa. Eu imagino que muitos, né, saem daqui, né? Eu já vi, você sabia que teve jovem aqui, faz um certo tempo, mas eu encontrei jovem na rua. Falei: irmão, você sumiu da igreja? Acho que deve fazer uns 2, 3 anos isso. Pois é, pastor. Por Deus, falar isso para mim. Eu acho que eu não sou assim digno de entrar lá. Falei: irmão, meus olhos se encheu de lágrimas quando ele falou isso. Falei: irmão, sabe, pastor, eu faço muita besteira. Falei: eu sei que você faz, eu sei, mas não entende. Ele acha que, na visão ou entendimento dele, ele achava muito impuro entrar aqui. Sabe que nossa igreja, eu já falei isso, irmãos sabem disso, nossa igreja ela tem uma fama de porta larga, né? A videira ela tem uma fama de porta larga. Porta larga no sentido do seguinte: lá entra qualquer um, aceita qualquer um. Pois é. O sacrifício de Cristo foi para isso. Foi para qualquer um mesmo. Ou melhor, foi para todos. Foi para todos. Não foi só para aquele bonzinho. Não foi só para aquele que anda de gravata e com a Bíblia debaixo do braço. Não foi. Eu já falei para os irmãos daquela frase que tem ali na Calf. Poderosa demais aquela frase, né? Como que é? Esqueço sempre. Fala alguma coisa. Não, mas certinho a frase, quem lembra? Lugar é um lugar, como que é? Para pessoas imperfeitas. Mais ou menos assim. Eu gosto demais daquela frase lá.
E mais daquela frase, porque é uma verdade. Igreja é para isso. Igreja é para isso. Quem se acha aqui perfeitinho demais? Pode levantar sua mão se você se acha. Mas diante de Cristo, preste atenção. Fala assim, mas quando eu estou em Cristo, eu sou justificado por Ele. Amém? Então é o seguinte, você não se acha perfeitinho, mas diante dele você se acha, em nome de Jesus, porque você foi justificado por Ele. Sabe, então diante dele não há culpa, não há condenação. Diante dele, sabe, quando Cristo, eu perguntei para você isso para você entender. Então quanto se acha, sabe por quê? Porque você se acha imperfeito. Você mesmo se condena. Mas Ele fez justiça. Ele te fez justo, melhor dizendo. Fala para o seu irmão, Cristo não vê você da forma que você se vê, irmão. Sabe, óbvio que nós não somos. Então a frase lá, então, lugar de pessoas imperfeitas, para que Ele nos aperfeiçoe, nos torne perfeitos diante dele. Diante dele. Porque eu e você não tem capacidade nenhuma de fazer, mas Ele nos justificou, amém? Ele nos torna justo. Isso é poderoso demais. Porque sempre quando eu me vejo diante de qualquer situação, eu já falei isso para os irmãos, principalmente diante de quando manifesta um demônio, eu já falei isso para os irmãos. A primeira coisa que vem na minha cabeça, eu estou escondido, quem está diante dele é Cristo, eu estou escondido em Cristo. Sempre eu vou nesse entendimento. Lógico, sou eu, mas eu sempre creio, não sou eu, é Cristo. Quem vai falar aqui é minha boca, mas é Cristo. Falei, eu fui justificado. Sabe, você pode ver que eu já vi muitas pessoas sendo acusadas pelo diabo, ou melhor, sendo envergonhada pelo diabo. Sabe, a pessoa que não tem convicções. Eu já vi muitas pessoas que manifestam um demônio, ela começa a se esconder com medo do demônio falar alguma coisa para ela. Você já viu pessoas assim? Eu já vi. Ou você já passou por isso? Eu já vi. Ele tem alguns nomes, o diabo tem alguns nomes. Mentiroso, enganador. Sabe, irmãos, não é... Eu já contei aqui a história do irmão que jejuava todo domingo. Faz muito tempo que eu contei essa história. E o diabo tentou acusar ele. Então o irmão jejuava todo domingo. Se ele não comia nada, e um dia ele estava indo para a igreja, Bíblia debaixo do braço, tal, e ele passou na frente da casa da mãe dele. Aí a mãe dele falou, meu filho, vem aqui, eu fiz uma macarronada muito gostosa, vem aqui comer. Ele falou, não mãe, eu estou de jejum, e o diabo pode me envergonhar e tal. E a mãe dele, não, e tal. Ele falou, eu vou comer, não vou aguentar, vou comer a macarronada. Não aguentou, comeu a macarronada. Não é que quando ele chegou lá no culto, manifestou um demônio. Aí ele já foi para cima, irmão ousado, cheio de Deus. Quando ele foi para você comeu, você estava de jejum, comeu uma macarronada lá agora. Pô, com macarrão ou sem macarrão, em nome de Jesus, sai. O demônio sai. Você entende que foi justificado pelo Senhor. Esse entende que não há culpa sobre ele. Você entendeu? Não há culpa. Sabe, você não deve falar um palavrão. Lógico que você não deve sair da sua boca. Sabe por quê? Porque você é santo. Você foi santificado, justificado pelo Senhor. Mas presta atenção, se ele sair, não coloca acusação sobre a sua vida, não. Não muda nada diante do Senhor, você. Não muda nada. Creia nisso. Não estou, presta atenção. Não estou instigando você a viver uma vida errante, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não deve. Você não deve. De maneira nenhuma. Mas presta atenção. Você é filho, foi justificado por Ele, não muda nada. Infelizmente, muitas pessoas vivem a vida assim. Vivem a vida assim. No caso, do que o diabo, sendo acusado pelo diabo, do que o diabo quis fazer com um rapaz que comeu o macarrão. Ah, não. Você comeu, mudou. Você já não é mais o mesmo. Não muda nada. Você fala assim, eu sou
justificado pelo Senhor. Fala o quinto aspecto. E último. Fala, foi a reconciliação. Presta atenção no caminho que nós fizemos aqui. Fala, eu fui redimido. Eu fui perdoado. Fala, eu fui purificado. Eu fui justificado. Fala, eu tenho o melhor. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu anotei isso aqui? Fala assim, e hoje eu tenho paz com Cristo, porque eu fui reconciliado nele. Romanos 5,10 fala: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho. Olha só. Então, se quando éramos inimigos de Deus, fomos conciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, é o que a Bíblia fala, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Sabe, a reconciliação, na verdade, para você entender, ela traz de volta a harmonia entre duas pessoas, ou entre duas partes. Houve uma reconciliação nossa, ou sua, com o Senhor. Todos pecaram, são carecidos da glória de Deus. Sabe, mas você reconheceu o sacrifício de Cristo. Sabe, antes, nós, na verdade aqui, eu e você, na verdade, nós não éramos simplesmente pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Eu era um inimigo de Deus. E eu achava que não. Sabia disso? Eu era um inimigo de Deus. Não era simplesmente um pecador. Eu era um inimigo de Deus. Fala assim, eu não era simplesmente um pecador. Fala assim, eu era um inimigo de Deus. Fala assim, mas o resultado da reconciliação é que hoje eu tenho paz com Deus. Cadê os irmãos do grupo Louvor? Vem aqui em cima, nós vamos ceiar hoje. Eu quero marcar a ceia hoje. Novamente, nós vamos. Sei que hoje, presta atenção, hoje nós. Ou melhor, a ceia, ela fala da morte de Cristo. Ou lembra, simboliza a morte de Cristo. Hoje é o domingo da ressurreição, amém? Então, a verdade é, presta atenção, a verdade é, Cristo morreu. Cristo morreu no meu e no seu lugar. Eu e você, nós estávamos condenados. Nós estávamos mortos diante das nossas transgressões. Nós estávamos mortos diante dos nossos pecados. Mas o Senhor morreu em nosso lugar. E a ceia, ela simboliza essa morte. Mas é o seguinte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Hoje é o domingo da reconciliação. Onde o Senhor ressuscitou. Amém? Fala assim, eu fui regenerado. Fala assim, eu recebi um novo coração, um novo espírito. Fala assim, eu recebi o próprio Espírito de Deus. Você foi regenerado pelo Senhor. Amém? Levante do seu lugar. Então aqui eu ministrei para os irmãos aspectos da salvação. Então a Páscoa, ela simboliza ou representa isso. Então o povo de Deus, quando ela foi instituída lá em Êxodo 12, o povo de Deus estava nas mãos do diabo, assim como eu e como você estava um dia. E a Páscoa simboliza isso. Fala assim, a Páscoa representa, ou ela é Cristo. Amém? Fala para o seu irmão, e Cristo é a sua salvação. Amém?
Então presta atenção, nós estávamos sujos, mas o sangue do Cordeiro nos limpou de todo o pecado. O sangue do Cordeiro nos lavou e nos deu direito à salvação. Fala assim: o sangue do Cordeiro nos deu direito a novamente. Fala assim: aí ao shopping. Na verdade, na história que eu contei, né? Mas não ir somente ao shopping. Nos deu banho, trocou as nossas vestes. Fala assim: e hoje eu sou limpo, purificado, lavado diante do Senhor. Amém? A Páscoa, ela não é um comércio. Não é um comércio. Páscoa é Cristo. Amém? É Cristo. Cristo que se entregou por mim e por você, para nos limpar, em nome de Jesus. Amém? Queria que você orasse por isso, pois nós vamos ceiar. Simbolizando ou representando a morte, mas na certeza, Ele ressuscitou. Ele se entregou por mim, por isso hoje eu tenho vida. Em nome de Jesus. Olha ao Senhor, em nome de Jesus. Fala: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, através do seu projeto, o Senhor me salvou. E hoje eu estou aqui diante do Senhor. Fala assim: houve um projeto que o Senhor estabeleceu para que hoje eu estivesse aqui. O Senhor entregou o seu filho. Aí, diante de todos esses aspectos, entregou o seu filho para me redimir, para me perdoar, para me purificar, para me justificar, e para que houvesse uma reconciliação e eu pudesse me relacionar diante dessa reconciliação, me relacionar com o Senhor. Por isso nós estamos aqui, porque nós somos reconciliados com Ele, podemos nos relacionar com o Pai. Como é bom, meu Deus, esse relacionamento. É por isso que você pode sentir a presença dEle, por isso você pode ouvir a voz dEle, porque houve reconciliação. O Senhor deu o seu único filho. Vamos adorar o Senhor. Posso crer no amanhã. Sim, Jesus. Porque Ele vive. Declare: temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos está do meu Jesus. nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, declare isso. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Temor não há. temor não Nós somos livres, Senhor. Oh, Jesus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
temor não há. Oh, Espírito de Deus. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, pela tua vida. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade sobre nós. Obrigado, meu Deus, pela tua entrega. Oh, Jesus, por isso nessa noite nós estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? Diante dessa situação ou daquilo que eu ministrei, sabe, irmãos, quando nós não temos a nossa vida entregue ao Senhor, na verdade, presta atenção, na verdade, nós estamos sujos, estamos atolados na lama. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Eu falei, todos pecaram, carece, necessita nascer de novo. Como que nasce de novo? Crer no sacrifício de Cristo. Por isso que não é nada complicado isso. Basta crer. E não só crer, mas basta também confessar esse sacrifício. Então, a Bíblia fala o seguinte, eu li o versículo aqui de João 3. Deus amou o mundo de tal forma ou de tal maneira que deu o seu filho, para que esse filho que não pereça, para que esse filho não fique atolado na lama, ou que esse filho não fique sujo na lama. Deus deu o seu filho para que houvesse reconciliação, para que esse filho se limpasse, para que esse filho se lavasse novamente e tivesse direito a se relacionar com Deus, que é o verdadeiro propósito da criação do homem. Esse é o verdadeiro propósito. Sabe, se você está aqui nessa noite, você entendeu isso, esse sacrifício, você entende que é necessário nascer de novo, ou se limpar, se lavar diante do Senhor, e faz isso mediante crer e confessar. Não tem outra forma, crer e confessar. Se você nunca fez isso, talvez você não tenha feito isso, reconhecer o sacrifício de Cristo, sabe, isso é por fé. Isso é por fé. Eu queria chamar você a reconhecer esse sacrifício. Reconhecer é você confessar Ele como Salvador da sua vida. É você, sabe, quando você posiciona dessa forma que eu estou te falando, você está declarando: Senhor, me lava, me purifica. Então, presta atenção nos aspectos aqui. Quando você reconhece, você fala: eu creio que o Senhor veio para me redimir. Sou redimido por Ele. Eu creio que eu sou perdoado pelo Senhor. Creio também que o Senhor me tem o poder para me purificar de todo pecado, de toda culpa. Creio que o Senhor tem o poder para me tornar justo diante dele. E creio que o Senhor deseja reconciliar-se comigo, relacionar-se comigo. Se tem alguém aqui que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, diante desses aspectos aqui, falar: Senhor, me lava. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero que o Senhor cuide de mim. Se tiver alguém que nunca fez isso, vem aqui à frente. Quero orar por você. Porque nós temos visitantes aqui. Talvez você nunca tenha feito isso. Também se tem alguém que já fez, mas se sente porque
às vezes nós nos sentimos, então eu falei que não deve haver condenação, culpa. Mas talvez você se sinta, não, eu tenho me sentido sujo diante do Senhor, mas eu sei que Ele tem o poder para me purificar. Posicione também diante do Senhor, faça isso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos, não, acho que não é o tempo para isso. Não é tempo. Eu não estou chamando você para uma religião, se você nunca fez isso. Chamando você para uma reconciliação. Você falar, Senhor, cuida de mim. Eu quero me relacionar com o Senhor. Não? Tem ninguém? Não. Glória a Deus. Vamos servir a ceia. Sente no seu lugar, acho que é melhor para receber a ceia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor. Aleluia. Não há. Espera um instante, irmão. Pode parar, servir a ceia. Júnior, vamos orar por ele. Ele já foi no encontro, se reconciliar com o Senhor. Amém. Mais uma vez, você que está aqui, deseja no seu coração fazer isso. Sabe, irmão, porque às vezes você anda por aí, você se sente culpado de tantas coisas, mas o Senhor, creia, já fez tudo, né? Já te purificou, já te limpou. Em nome de Jesus. Você precisa sentir-se purificado por Ele, sentir-se filho dele, sentir filho dele. Isso, glória a Deus. Sentir filho dele. Eu me sinto tão filho de Deus, você nem imagina. Tão filho de Deus. Amém. Vou orar por você. Eu queria que você que está aqui, sabe, quando nós reconhecemos, então nós reconhecemos e nós confessamos. Então, a Bíblia nos ensina o seguinte, né? O momento que você, por isso que é importante, você nesse momento, no momento que você nunca fez essa oração de reconciliação ou de aceitação ao Senhor, é importante você fazer, porque é o seguinte, a Bíblia mostra que no momento que você crê e você confessa, seu nome é escrito num livro. E esse livro, isso assim, para alguns, por exemplo, quando eu entendi isso, para mim foi assustador. Sabia disso? Foi assustador. Porque eu percebi que eu estava indo em um caminho, assim, que se eu não tivesse tido aquela oportunidade, eu estava condenado. Foi assustador isso para mim. Eu não sei se para você você aceitou o Senhor Jesus, não. Mas imagine só, presta atenção, imagine só, você ir para um lugar que não tem mais volta. Vocês lembram do rico e Lázaro, aquela passagem bíblica? Está no Evangelho, não lembro agora onde está, no Evangelho. E você lembra que o rico, ele fala, lógico que ele fala a respeito da Bíblia ali, você vê, Jesus, né? Ele fala, eu tenho alguns irmãos, então ele estava em um lugar que não tinha volta, não tinha como, que a Bíblia fala, né? O Evangelho fala, não tem como sair de lá e vir para cá, também não tem como sair daqui e ir para lá. Lembra dessa passagem? Está escrito mais ou menos assim. Aí ele fala, não, mas eu tenho irmão, né? Eu tenho pessoas lá, vai lá e fala. Aí ele fala, se o Evangelho fala, mas se eles não ouvem Moisés e os profetas, que ali está relacionado à Bíblia, né? Quanto mais, né, a Cristo, né? Então está falando mais ou menos a respeito daquilo ali. Fala, mas vai lá e fala. Por quê? Imagine só, você está em um lugar, você fala, puxa vida,
Não tem como mais voltar atrás. Sabe, por isso que isso foi assustador para mim. Eu não perdi a oportunidade quando eu entendi isso. Mas não, é minha chance, é minha oportunidade. Uma que eu criei. Agora eu preciso fazer algo. Quando eu entendi, Cristo fez. Agora é minha parte. Agora é minha parte. Aí eu criei. Não posso ir para esse lugar. Sabe? Talvez você que nunca fez isso, não é te assustando não. Mas isso é assustador. Isso é assustador. Há um lugar preparado onde as ruas, imagine só, irmãos, presta atenção. O que você escolheria? Pisar no buraco, ou estar sujo pela lama, ou se andar pelas ruas de ouro? Irmãos, por isso quando eu tive a experiência de conhecer essa pérola preciosa, eu entreguei tudo. Entreguei tudo. Mas nada mais importa. Só o Senhor. Quero estar com Ele. Quero estar com Ele. Amém? Então entenda isso. Então quando nós confessamos ao Senhor, nós estamos falando, eu quero sair desse lamaçal para algo infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Porque às vezes falamos, né, nessa questão de religiosidade. Esquece religiosidade. Volte para o Senhor, amém? Então, confesse comigo. Eu mesmo confesso ao Senhor, sempre tem oportunidade, eu faço isso. Se eu já criei, eu confesso. Fala assim, Senhor Jesus. Os irmãos estão aqui na frente. Fala, nessa noite eu me reconcilio com o Senhor. Fala assim, eu entendi o sacrifício de Cristo na cruz. Ali nessa noite eu declaro e aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Os irmãos estão aqui falar assim, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Fala aí, dá direito à salvação da minha alma. Fala, obrigado Jesus por essa noite. Obrigado pela oportunidade de me reconciliar com o Senhor. Fala, obrigado pela oportunidade de me relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus. Quando os irmãos estão aqui, ore por esses irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Pode continuar servindo a ceia, amém? Aleluia. 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 Você recebeu a ceia, continue adorando o Senhor.
você quiser, reúna a sua célula aí para você ceiar com seu irmão. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia, amém, irmãos? Todos pegaram os elementos da ceia? Amém? Tua cruz. Aleluia, todos pegaram? Amém. Vamos orar, consagrar o Senhor. Presta atenção aqui, então. Levanta o seu pão. Levanta o pão. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu consagro esse pão que representa o teu corpo, que foi moído por nós na cruz. Fala: Senhor Jesus, obrigado por essa noite eu estar participando, comendo desse pão que é o teu corpo, em nome de Jesus. Levanta o suco. Então o suco representa o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para que houvesse reconciliação em Cristo. Assim, Senhor Jesus, nessa noite eu consagro esse suco que representa o teu sangue, o sangue da reconciliação, o sangue da nova aliança. Fala assim: eu declaro que ao beber desse suco, eu estou bebendo do teu sangue. Fala: eu estou participando da mesa do Senhor, porque eu fui reconciliado com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, coma do pão, sei. Pão De Jesus. Agora, em aliança com o Senhor, com o seu irmão, você seja um com o seu irmão. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada Deus abençoe, irmãos. além do Vá em paz. sangue, Basta a graça e do favor de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Jesus.